Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Ciência Notícia, o programa que aborda assuntos do meio científico. Hoje vamos falar sobre a pesquisa da UFSC em epilepsia, que ganhou o prêmio de medicina. Nosso entrevistado de hoje é o professor Roger Walsh, do Departamento de Clínica Médica da Universidade Federal de Santa Catarina. Lembrando que este programa é veiculado pela TV UFSC e em nossas redes sociais. Este é o Ciência Notícia, que já está no ar. Olá, professor Roger. Seja muito bem-vindo ao Ciência Notícia. E parabéns pelo prêmio, parabéns não só para você como coordenador, né? Mas também toda a sua equipe. Bom, professor, eu queria falar, já para começar aqui o nosso programa, a importância desse prêmio, não só para vocês pesquisadores, mas também para as entidades envolvidas. Obrigado, Valdo. Obrigado pelo convite, né? Às vezes a gente fica trancado nos laboratórios ou nos hospitais, fazendo ciência na academia, e quando obtém alguns resultados, às vezes isso é muito importante que a gente divulgue e explique para as pessoas, né? Esse prêmio, na realidade, ele é um prêmio que ele é da Liga Brasileira de Epilepsia, que é uma entidade do Brasil, né, nacional. É a entidade da área de epilepsia no Brasil, que nem tem área de neurologia, neurofisiologia, cardiologia. Dentro da neurologia tem a Liga Brasileira de Epilepsia, que é ligada à Liga Mundial de Combate à Epilepsia. Então é uma afiliada dessa Liga Mundial. É como se fosse uma associação de membros? É uma associação para divulgação científica e congressos e como uma sociedade de especialidade, tá? Da especialidade de epilepsia. E esse prêmio ele é dado já, acho que mais ou menos uns 20 anos, a cada 2 anos. E ele é um prêmio que ele é voltado para as pesquisas da área de epilepsia, especificamente no caso da cirurgia de epilepsia. Alguns tipos de epilepsia, elas podem ser tratadas com cirurgia, quando o paciente não consegue o controle com os fármacos, né, com os remédios, com o tratamento habitual. Então, esse prêmio, que se chama Prêmio Paulo Niemeyer, que foi um neurocirurgião renomado, que começou a fazer a cirurgia de epilepsia no Brasil. Lá no princípio mesmo de tudo. Isso foi na década de, acho que 80, agora me falha exatamente a data. Então, por conta disso, o prêmio foi dado com esse nome, porque ele foi um neurocirurgião que, inclusive, desenvolveu algumas técnicas importantes de cirurgia de epilepsia mundialmente conhecidas. Agora, esse prêmio, então, ele foi um prêmio pela publicação do artigo, né? Não, o prêmio foi pela pesquisa em si, que também foi publicada. Então, o prêmio, na realidade, foi a apresentação desses resultados, inclusive antes de ter sido publicado. E logo na sequência de que a gente recebeu o prêmio, a gente já teve o aceite da publicação. Então, na publicação internacional, né? É, uma publicação numa revista bastante importante da área de... Qual é a revista? É a revista Molecular Psychiatry. Ela é uma revista do grupo Nature. Assim, nós cientistas, a gente... é um grupo bem conhecido. É importante essa revista, porque ela é muito lida, muito citada, muito divulgada, então por isso que ela acaba sendo importante nessa área. Para você conseguir publicar os resultados nas revistas desse impacto, desse porte, você tem que ser relativamente convincente para os Não é qualquer estudo, qualquer projeto, qualquer não é qualquer estudo, você tem que mostrar alguma coisa nova, algo que realmente possa ser ou mudar. Tem que ter relevância, senão... Tem que ter uma relevância. E como se trata da parte molecular da psiquiatria, então é uma relevância a respeito de mecanismos de doença, mecanismos de alterações do cérebro relacionados a doenças psiquiátricas. Então, o prêmio ele foi dado no dia 6 de junho, foi 2 semanas atrás. Foi aonde? Foi em São Paulo, no Congresso da Liga Brasileira de Epilepsia, lá no Maxud Plaza, e na abertura, então, a gente recebeu esse prêmio por ser um prêmio justamente que foi feito com material da cirurgia de epilepsia, que nós vamos conversar mais. Pela frente, né? É. Mas então, professor,
um prêmio bastante relevante. Estamos conversando aqui sobre exatamente uma pesquisa importante, produzida aqui pelos colegas aqui da UFSC, né? E em epilepsia, e que ganhou o prêmio em medicina, o professor Roger Walsh, do Departamento de Clínica Médica da UFSC. Bom, professor, mas é interessante, talvez sempre tem aquela pessoa, de repente, que, né, está em dúvida. Vamos falar um pouquinho também da epilepsia, né? Quer dizer, os sintomas, acho que dessa doença, desse sintoma, tem que né? aproveitar para divulgar, para te explicar melhor. Exatamente. Assim, resumidamente, o que é epilepsia? Epilepsia é uma doença do cérebro, tá? E ela se caracteriza por crises epiléticas. As crises epiléticas que as pessoas mais frequentemente conhecem são aquelas crises que a pessoa convulsiona. Às vezes na rua, isso, aquela pessoa começa a rolar e você acha que pode até às vezes ter um descontrole esfinteriano, fazer xixi na calça, isso pode acontecer. Mas esse é um tipo de crise epilética. Tem outros tipos de crise epilética, entendeu? Então, quando a crise epilética começa numa região do cérebro, aquela região que ela está começando ou está se espalhando localizadamente, dependendo da região que ela começa, a pessoa pode sentir uma sensação, é quase como uma alucinação. Se ela começa, por exemplo, numa área que é responsável pela visão, ela pode enxergar com dificuldade, ela pode ter uma alteração, às vezes até uma alucinação visual. Se ela começa numa região que está envolvida, por exemplo, com o cheiro ou com o gosto, ela pode sentir um falso cheiro, um falso gosto, porque embora ela não esteja cheirando ou sentindo o gosto de alguma coisa, lá dentro do cérebro está tendo uma normalidade, uma descarga epilética que, como algo estranho. Uma falsa. Não, é exatamente uma interpretação falsa, porque não tem o estímulo de fora, mas o funcionamento cerebral é como se ele estivesse percebendo algo de fora. É um erro. Professor, estamos fechando este bloco, mas antes de fechar, estamos conversando aqui exatamente sobre pesquisa da UFSC em epilepsia, que ganhou agora recentemente um prêmio de medicina, com isso coordenado pelo professor Roger, do Departamento de Clínica Médica da UFSC. Professor, para fechar, as descobertas apresentadas pela pesquisa, as principais, o que é relevante? Né? O mais relevante é, primeiro, a técnica. A gente utilizou técnicas já que se usava com certa rotina com pesquisa em animais, em cérebro de animais, e essas técnicas elas já foram utilizadas para alguns tipos de pesquisa com tecido cerebral. Mas a forma como nós fizemos a coleta e a forma como a gente conseguiu fazer a análise, não só a análise das sinapses que a gente estudou, que sinapses são regiões do cérebro bem pequenas, que fazem a comunicação química entre micro, muito micro, né? Que fazem a comunicação entre os neurônios. Então, quem estudou para o vestibular sabe muito já bem ouviu dessa... falar, deveria saber. Bastante. Bom, o segundo ponto da importância da pesquisa é que pela primeira vez se fez o estudo desse tipo de proteínas que nós estudamos aí, que a gente chama de receptores de um tipo de proteína do cérebro, com essa técnica no cérebro humano nessa região. Então isso foi a primeira vez na ciência. Sim. Muito bem, vamos fazer aqui um rápido intervalo. Estamos falando sobre a pesquisa da UFSC em epilepsia, e que ganhou um prêmio de medicina agora recentemente. E hoje estamos aqui com o professor Roger Walsh, do Departamento de Clínica Médica da UFSC, da Universidade Federal de Santa Catarina. Vamos para um rápido intervalo e a seguir a importância dos resultados desse estudo para seres humanos, logo após o intervalo. Estamos de volta com o Ciência Notícia, o programa que aborda assuntos do meio científico. Nossa conversa de hoje é sobre pesquisa da UFSC em epilepsia, que ganhou um prêmio recentemente, agora um prêmio de medicina.
A nossa conversa é com o professor Roger Walsh, do Departamento de Clínica Médica da UFSC. Bom, professor, agora neste segundo bloco, vamos falar também dos resultados, a importância dos resultados desse estudo para seres humanos. Vamos trabalhar agora com resultados, né? A questão toda, que nem você falou, para seres humanos, é que nós estudamos ou avaliamos nessa pesquisa o tecido cerebral que é retirado durante a cirurgia de epilepsia. Então, é uma área do cérebro que é mapeada, que é onde as crises do paciente começam e podem se espalhar e daí se tornam aquela convulsão, mas logo no início elas começam numa região. E essa região, então, ela foi retirada pro tratamento das crises epiléticas. Então, a gente consegue controlar aí 80% dos pacientes que têm 7 a 8 crises por mês, eles passam a ficar sem crise. Só um detalhezinho técnico, professor. Curiosidade, até para o nosso telespectador, essa cirurgia, ela é feita o quê? Uma cirurgia, uma raspagem de tecido? A céu aberto. Como é que é feito? Não, ela é uma cirurgia, como é feita uma cirurgia para tumor cerebral. O paciente é anestesiado. É aberto mesmo o cérebro? Isso, é feito uma pequena abertura do crânio e aquela região, que é uma região que, né, no caso dessa pesquisa, foi nas cirurgias de lobo temporal, que é nessa região aqui, o cirurgião, ele retira aquela área que causa as crises, retira cirurgicamente. Ele vai exatamente... E retira. No foco da situação. Exatamente. E tem uma margem ainda também que sai junto. Para dar uma segurança. É preciso retirar, na realidade não é só um foco, existe um circuito inteiro. É feito um mapeamento e daí... E retirado, exatamente. Além daquela divisa, aquela fronteira ali que se cria... Existe um circuito que é retirado junto, são mais de uma área naquela região. Como é uma região que não funciona bem, ela fica o tempo todo tendo as descargas epiléticas, quando a gente retira, o paciente não sente nenhum efeito colateral significativo, né? E, em geral, 80% das vezes a gente consegue controle completo das crises. Então, essa região, no caso dessa epilepsia que nós estudamos na pesquisa, que é a epilepsia do lobo temporal, também contém estruturas que são ativadas quando a gente tem medo, quando tem aquela reação do medo, quando você está andando na rua, vira para o lado e sente aquele impacto, aquela descarga no corpo. A parte dessa resposta vem de estruturas dessa região que essa epilepsia ativa. Então, por isso que qual que é a importância dessa... Você falou região... do lobo temporal, mas bem mais para dentro. As estruturas que a gente conhece, a amígdala e o hipocampo. São o nome de duas estruturas que são conectadas e que causam as crises. Então, a gente tira essas duas estruturas. Só que, como essas duas estruturas também estão envolvidas na questão da sensação e percepção do medo, você consegue, então, no ser humano, que tem a manifestação do medo, então mais ou menos uns 20% dos pacientes com epilepsia do lobo temporal, eles têm, durante a crise, logo no início, uma sensação muito forte de medo, contra 80% que não tem. O que nós fizemos? Nós comparamos as alterações dessas sinapses, que eu falei, químicas, dos neurônios, em quem tinha e quem não tinha medo na hora da crise. Com isso, a gente pôde estudar pela primeira vez no ser humano modificações cerebrais em circuitos envolvidos no medo e que nunca tinham sido estudados. Não era possível estudar com essa técnica de fosforilação de proteínas, né? Porque você não pode dar um susto numa pessoa e tirar o cérebro dela para fazer um estudo de medo. Então, como o paciente... Simplificando, é como se fosse um circuito... É um circuito anormal. É um circuito, é como se fosse um circuito elétrico. É um circuito elétrico, mas microelétrico. Ele é bem pequeno. Justamente, o que acontece é que esse circuito, por que ele foi publicado numa revista Molecular Psychiatry, que é psiquiatria molecular, né, aspectos químicos moleculares de psiquiatria e não de epilepsia? Porque justamente... grande parte das doenças psiquiátricas, depressão, ansiedade,
estresse pós-traumático, elas estão relacionadas com o medo. Se você tem, por exemplo, uma exposição do ser humano a um evento traumático que causa muito medo, muito forte, como, por exemplo, uma guerra, um estupro, um assalto, o que acontece com a pessoa? Ela fica dias, meses, Exato. Às vezes a vida Aquele inteira. Quem impacto foi assaltado já sabe prolongado, como né? é. Isso é por uma modificação forte nesse circuito que nós estudamos. Se você tem eventos traumáticos mais menores, que a gente assim, todo dia uma incomodação, todo dia um problema, sempre com uma coisa ruim acontecendo, nas pessoas que têm predisposição para desenvolver depressão, isso altera esse circuito de uma forma que elas começam a se sentir deprimidas. Exato. Então, a importância de entender para as pessoas essa questão do circuito do medo é justamente porque isso a gente pode extrapolar depois para as doenças psiquiátricas, entendeu? Muito bem, estamos falando sobre a pesquisa da UFSC em epilepsia e que ganhou um prêmio de medicina recentemente e coordenado aqui pelo professor Roger Walsh, do Departamento de Clínica Médica da UFSC. Professor, para fechar este segundo bloco, eu queria que você falasse também dos profissionais envolvidos e as instituições na pesquisa e se esse estudo também ele terá sequência ou vai acabar por aqui, né? Bom, essa pesquisa ela foi totalmente financiada pela FAPESP, que é um programa que chama Programa de Pesquisa para o SUS. Então, todas as cirurgias foram realizadas pelo SUS, tanto no Celso Ramos quanto ali no Hospital Universitário da USC, né? A equipe toda é a equipe daqui de Santa Catarina, da nossa universidade. Então, eu coordenei o estudo, eu sou neurofisiologista responsável pela cirurgia de epilepsia. O cirurgião é o Dr. Marcelo Linhares, que trabalha no departamento de cirurgia e também da UFSC da também. USC, também é neurocirurgião ali no Hospital Celso Ramos. O laboratório que fez as análises, que a gente chama de fosforilação de proteínas, que é a técnica utilizada, foi do Dr. Rodrigo Leal. Do CCB? Do CCB. Também do CCB nós temos o professor o professor Rui Prediger e a Alexandra Latini, e temos alunos também, 2 de pós-doutorado, que fazem pós-doutorado comigo, que é a Cristiane e o Alexandre, e um aluno de doutorado, que é o Mark William Lopes, também o Douglas Afonso, que foi um mestrando. Além deles, também tem a professora, não posso esquecer da professora Kátia, que é a chefe do departamento do nosso serviço de neurologia, que é no HU também, que é a parceira, realmente há muitos anos a gente trabalha junto, né, nessa área aí. Muito bem, então, fechando este bloco, estamos falando sobre a pesquisa da UFSC em epilepsia, que ganhou recentemente, então, o prêmio de medicina. Parabéns aí para a equipe mais uma vez. E estamos aqui com o coordenador, o professor Roger Walsh, do Departamento de Clínica Médica da UFSC. A seguir, os principais benefícios apresentados pela pesquisa, logo após um rápido intervalo. Estamos de volta com o Ciência Notícia, o programa que aborda assuntos do meio científico. O nosso ponto de pauta hoje, um ponto de pauta muito interessante, muito relevante, eu diria assim, não só para os profissionais da universidade, né, que atuam na área médica, mas também para a população em geral. Estamos falando da pesquisa da UFSC em epilepsia e que ganhou um prêmio de medicina recentemente. Estamos aqui com o coordenador de todo o projeto, que é o professor Roger Walsh, do Departamento de Clínica Médica da UFSC. Bom, professor, agora neste terceiro e último bloco, vamos falar como foram os estudos durante a trajetória de aproximadamente, né? Vamos colocar aproximadamente 10 anos de trabalho. Passaram não só vários profissionais, mas também passaram por esse estudo aí. Esse estudo passaram pessoas, né, que colaboraram, né? Você falou em torno de 200 pessoas, mais ou menos, né?
Não, 200 pacientes foram, né, avaliados para ver a possibilidade de cirurgia. E desses 200 nós fizemos 100 cirurgias. Né? Mas nem todos foram aprovados. Não, né? Nem todos, porque você tem que realmente localizar a região que inicia a crise e você tem que ter um grau de certeza de que isso não vai acarretar nenhum prejuízo maior. Então, você não pode acrescentar ao paciente mais problema do que ele já tem com a epilepsia intratável. Né? Então, por isso que a gente acaba avaliando vários pacientes e uma parte deles, então, se beneficia. Esses 10 anos que você falou, na realidade, foi desde o início, quando nós começamos, quando eu voltei de São Paulo da minha formação e começamos a organizar a fila de espera dos pacientes, isso foi em 2004, aí até que nós organizamos toda a equipe, todos tivemos o cirurgião, o neuropsicólogo, o psiquiatra, nós conseguimos reunir... Até montar a equipe nós tivemos uns 4 anos, aí depois disso teve que ter o credenciamento do centro no Ministério para que pudesse operar e o hospital receber também o financiamento do procedimento, que é um procedimento de alta complexidade. Então, você tem que fechar alguns pré-requisitos para poder credenciar o hospital. Então, nós realmente começamos a fazer as avaliações em 2008, e fomos até 2015, mais ou menos, inicialmente no Hospital Celso Ramos, depois no Hospital do HU da UFSC, e agora interrompemos por um período por conta dessa crise do HU aí, então a gente agora, nos últimos 2 anos... É tudo um somatório de estudos, né? Lembrando que o professor é catarinense, né, professor? Sou de São Francisco do Sul. O prêmio é... Minha família mora em Jaraguá do Sul. O prêmio é barriga verde, como diz, né? Totalmente barriga... Foi totalmente feito em Santa Catarina. Apesar de você fazer a sua carreira, eu diria, fora, né? Foi fora, Mas o importante é que a premiação foi ganha não só por você, por a tua equipe, no caso, e foi aplicada aqui, né, no Hospital Universitário, com o Celso Ramos e outras entidades. Bom, estamos falando então com o professor, ele é o coordenador do projeto, Roger Walsh, do Departamento de Clínica Médica da Universidade Federal, sobre a pesquisa da UFSC em epilepsia e que ganhou recentemente um prêmio de medicina na área de epilepsia, portanto. Bom, professor, primeiro estudo publicado na literatura científica mundial, é isso? Primeiro estudo publicado na literatura científica mundial, estudando essas alterações nas sinapses, que eu falei no bloco anterior, no tecido humano. Então, essa realmente é um fato inédito. Dado novo, né? É um dado novo. E em especial, em regiões que são relacionadas com a percepção e a sensação de medo e que estão envolvidas em doenças psiquiátricas muito prevalentes, como a depressão, a ansiedade, ataque de pânico, estresse pós-traumático. Então, a relevância é essa, porque isso, a partir de agora, se nós já estamos com uma segunda linha já em andamento, que é testar alguns remédios que se ligam nessa região e que possam eventualmente modificar a percepção de ansiedade ou a sensação de ansiedade e a sensação de estresse pós-traumático em ratos. Agora nós estamos continuando... O pontapé inicial foi dado e agora tem que dar sequência... agora a gente tem que conseguir financiamento. Se aprofundar, né? Nós vamos ter que conseguir financiamento agora com essa crise. Até uma coisa que estávamos falando aqui antes do programa, né? E como a gente diz na linguagem jornalística, em off, você falou exatamente uma coisa interessante, quer dizer, a ciência ela procura sempre o novo, né? O relevante, e eu acredito que o relevante, o novo está aí, né? Exatamente, então, esse dado novo aí que talvez levou vocês a ganhar esse prêmio, né? Exatamente. E em qualquer área, né, o reconhecimento ele é importante não só para o coordenador, mas para o time, para todo mundo, né? Para o Estado, porque foi financiado pela FAPESC, por o nosso hospital, é muito importante. Muito bem, estamos falando sobre a pesquisa da UFSC em epilepsia, essa pesquisa que ganhou o prêmio de medicina recentemente, coordenada pelo professor Roger Walsh, do Departamento de Clínica Médica da UFSC.
Para fechar este último bloco, professor, quais os principais benefícios apresentados por esta pesquisa, né? Os benefícios aí os que vão ficar aí exatamente para a sociedade em geral, né? Eu acho que assim, o primeiro deles, do ponto de vista científico, é que a gente conseguiu perceber uma alteração que não tinha sido descrita antes e que pode ter relevância para doenças psiquiátricas, e nós vamos começar a testar isso agora. Do ponto de vista institucional, para o hospital é importante, ou mesmo para a FAPESC, para as entidades, porque te coloca numa vitrine. Então é importante que a gente seja visto pelos pares e mesmo no Brasil e fora como um grupo de excelência, até para atrair mais investimento para o grupo. Em terceiro, a formação de recurso humano. Como você falou, foram 10 anos. Nesses 10 anos, nós publicamos mais de 100 artigos internacionais. Esse talvez tenha sido o mais relevante, mas tem outros... Não foi o único, né? Não Dá foi a impressão o único que a equipe trabalhou... Não. Então é bom que fique esclarecido. A equipe trabalhou em torno de 10 anos, por aí, em média. Mas nós temos muito mais publicação internacional nesse período, como você falou. Mas assim, nesse período a gente pôde formar muito recurso humano. Muitos doutores, mestres, residentes da área de neurologia que depois puderam se entender melhor sobre a epilepsia, residentes de neurocirurgia. Então, essa é uma outra parte que é atrelada à pesquisa, ou atrelada essa é uma pesquisa, na realidade, que a gente chama de pesquisa translacional. Ela é feita em seres humanos, mas com base na pesquisa experimental. Então, ela pode atrair mais a atenção fica um legado, clínicos. né? Vocês fizeram esse trabalho, tal trabalho concluído, né? Mais uma vez, entre aspas, mas fica um legado para a equipe tocar outros novos que estão chegando, né? Bom, professor, estamos chegando ao final de mais um programa, hoje falando sobre a pesquisa da UFSC em epilepsia e que ganhou o prêmio de medicina, agora recente, coordenado aqui pelo professor Roger Walsh, do Departamento de Clínica Médica da UFSC. Professor, agradeço pela sua participação e até uma próxima oportunidade. Parabéns para você e para toda a sua equipe. Valdo, foi muito boa a entrevista e muito obrigado pela oportunidade aí, tá? Ok, chegamos ao final de mais um Ciência Notícia, o programa que aborda assuntos do meio científico, a edição desta semana. Lembrando que vai ao ar toda sexta-feira e com reprise nas segundas e também em nossas redes sociais. Este foi o Ciência Notícia, que volta numa próxima oportunidade.